Metabolismo anaeróbio agora, via ATP-CP, sistema fosfogênico, fornecimento rápido de energia, estoques de ATP e fosfato creatina intracelular, curta duração, abaixo de 10 segundos, como a gente já falava. Via glicolítica, glicólise anaeróbia, glicólise citoplasmática, estoques de glicose e glicogênio, produção de íons H+. Já viu? Essas são as duas características. Então, eu tenho uma de curta, altíssima intensidade, de alta intensidade, duração um pouco maior. Potência versus resistência anaeróbia. Potência, máximo de energia liberado por unidade de tempo por esse sistema, ATP-CP. Resistência, quantidade total de energia disponível por esse sistema, glicólise anaeróbia. Então não adianta o motor da Ferrari. Lembra? Não adianta eu atingir uma velocidade alta, que seria a potência, mas eu não manter essa velocidade por um tempo maior. Não adianta nada na corrida o aluno ter um pico, por exemplo, nos 200 metros, ele tem um pico de velocidade, mas ele não mantém essa velocidade. Se você comparar, por exemplo, o Bolt com o Carl Lewis, um corredor da década de 80, sensacional, você vai ver que ele tem um platô de crescimento, você vai ver que ele tem uma curva de crescimento dos dois juntos. Em determinado momento, 40 metros, por exemplo, de prova, de 40 para 60 metros, o Bolt tem um aumento ainda e ele mantém isso até o final da prova. E o Carl Lewis não, o Carl Lewis ele tem uma queda final. Então, essa questão do treinamento é fundamental, né? Então, não adianta, por exemplo, corridas de curta duração, alta intensidade, tá? Então, não adianta, por exemplo, eu ter um aluno que tem uma explosão alta e a resistência para manter essa explosão próximo do máximo, ele não consegue sustentar. Isso pode representar a vitória, a medalha de ouro ou não, dependendo da situação. Outra coisa também, não adianta eu pegar aluno, atleta, melhor dizendo, ruim para dar treino. Tá? Você vai melhorar ele? Vai. Mas essa melhoria vai ser significativa? Não. A ponto de ser um campeão? Não. Ele vai melhorar, vai evoluir, como todo mundo, mas ele nunca vai ser um campeão. Não adianta eu entrar lá com minha turminha de natação de adolescente e achar que serão sensacionais os bambambãs porque eu estou com fisiologia, treinamento na ponta dos cascos e vou aplicar todo o meu conhecimento para ele. Se ele não tiver a técnica da natação, da pernada, da braçada, da flutuabilidade, do deslize, não vai adiantar nada. Ele vai evoluir, óbvio, mas não vai ser nada, nunca, um grande campeão. Potência anaeróbia, potência muscular, capacidade de produzir força no menor intervalo de tempo. Não existe metodologia universal. Então, se você quiser, você pode, de acordo com o trabalho que você está realizando, com a atividade que você está aplicando para o seu aluno, para o seu atleta, você monta um tipo de teste para você. Ah, mas ele não é validado, não tem reprodutibilidade, não sei o quê. Se você aplicar esse teste com esse seu aluno, aplica o treinamento, aplica de novo esse mesmo teste, ele vai ter uma evolução, não vai? Você mediu antes e depois, não foi? Então, está dentro do esperado. Tá? Se você pegar todos os alunos e medir sempre da mesma forma, e grupos mais ou menos parelho em termos de treinabilidade, você vai verificar mais ou menos um quadro comparativo entre sujeitos. Tá? Vantagens e desvantagens. Eu tenho a vantagem decidir qual ergômetro ou protocolo ser utilizado, objetivo do teste, população a ser testada, disponibilidade de tempo e material para a aplicação disso. Nem sempre aquilo que é feito no laboratório é aplicável para pessoas no dia a dia. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Metodologia indireta. Eu tenho metodologia direta, lembra? Biópsia, complicado. Metodologia indireta. Teste de corrida de 50 metros, de 30 metros. Você pode fazer do jeito que você quiser. Teste de impulsão vertical, teste de impulsão horizontal, teste de potência máxima em 10 saltos,
sucessivos, que é chamado de teste de Fletcher, shuttle run, que pode ser de velocidade, agilidade, ou você pode delimitar. Então você pode ajustar. Teste corrida de 50 metros. Protocolo é Johnson Nelson, de 79. Alongamento e aquecimento. Sinal prepara e vai percorrer 50 metros no menor tempo possível. Você pode fazer com 15 metros, com 20 metros, com 30 metros, com 40 metros, do jeito que você achar melhor, for conveniente. Temos que levar em consideração o seguinte: 50 metros. Se eu trabalhar com equipes e o teste for na quadra, a quadra tem 40 metros. Então não tem porquê, mesmo se um atleta correr num jogo, hipoteticamente em linha reta, da linha de fundo até outra linha, são 40 metros. Então não tem porquê eu colocar para fazer um estímulo numa distância tão grande. Tá? Então o ideal é você ajustar a sua necessidade. Ah, mas aí eu não tenho um quadro comparativo se é excelente, se é bom, se é fraco, se é regular. Aí você faz o comparativo do seu aluno para o seu aluno e do seu grupo. E aí você individualiza o processo. Se é bom, se é regular, isso que menos importa. Lembrando, dificilmente, raramente você vai ter situações, até em futebol de campo, que o campo é bem maior, atleta correndo 50 metros, tá? Em tiro, potência. Então você tem que ajustar de acordo com a sua necessidade e modalidade. Aqui nós temos uma planilha de certificação de dados, né, para velocistas experientes e novatos, o que é fraco, o que é regular, bom, muito bom, excelente. Claro que você tem que ajustar uma série de situações, idade, aonde você está dando um treino, a pista é apropriada. Uma coisa é você fazer numa pista oficial, com sapatilha. Outra coisa é o seu aluno está fazendo descalço, ou na areia. Aí você ajusta de acordo com a sua necessidade. Teste de impulsão vertical, famoso Sergeant Jump. A marcação com o braço estendido acima da cabeça. Então, para pegar essa altura total, o aluno então vai flexionar os joelhos, joelho em ângulo de 90 graus, e vai impulsionar com o braço estendido a marca mais alta que ele conseguir fazer. Como é que você pode fazer com isso? Com giz. Do lado da parede, você faz a marcação, impulsiona, marca de novo. E aí você faz 3 saltos, vê qual é o maior, faz a média de acordo com a sua necessidade. E aí você compara braço estendido, o máximo alcançado, menos o braço estendido, e você vê o tamanho desse salto desse aluno. Foi publicado por Johnson Barmout. Na verdade, isso em 96. Na verdade, isso já é muito antigo. Tem várias explicações. Tem vários cálculos de potência, se você quiser colocar. Eu resolvi colocar do que colocar só o dado da altura do salto. Tá? Então, peguei e utilizo as fórmulas para ajustar, para você ter uma potência aí. Aqui é a fórmula do cálculo da potência de pico. Só você substituir a altura do salto, o peso e diminuir pela estatura. E aí você vai ter a potência de pico. Reparem que um recorte aqui da avaliação daquele mesmo aluno, que a gente está vindo acompanhar direto, e a potência pico dele, 2.593 watts. Ah, mas atleta de corrida está saltando para cima? Qual a relação? Então, esse trabalho aqui é da Revista Nacional, em 2011, da revista Motricidade. Esse pessoal são fisiologistas, trabalham em laboratório, outros são preparadores físicos em clubes de futebol. Relação entre potências de sprint e salto vertical em jovens atletas de futebol. Eles comprovam que existe uma alta correlação, uma alta relação entre os saltos, o Sergeant Jump, e o desempenho em corridas de sprint. Futebol, eu preciso de sprint. Em vários momentos eu utilizo. Corrida de rua, você precisa de sprint? Precisa. Sabe em que momento? Que você está para completar a linha de chegada, falta 500 metros, 600 metros, 700, ou até antes, para terminar a prova, você vê que você está ficando fora da faixa de premiação com medalha, com troféu de geral. E aí você está ficando fora, e aí você vê que o corredor está logo à sua frente.
Então você vai dar um sprint final para que você consiga ultrapassar e conseguir a medalha. Tá? Então isso tudo você acaba tendo que trabalhar. Lembra que a ideia é que você conseguisse fazer o aluno trabalhar na velocidade máxima, 100% dele, durante toda a prova? Só que isso é uma relação hipotética, a gente não consegue isso, mas a gente tenta aproximar isso o máximo possível. Essa potência média também, essa potência, ela está relacionada também com a manutenção de um pace médio mais alto, ou um pace médio mais baixo, desculpa, uma velocidade mais alta durante a prova. Então, ele mantém uma velocidade mais alta durante a prova toda, sem se cansar, dentro do limite aceitável para ele. Aqui é o teste de impulsão horizontal, existem vários cálculos para chegar em potência, ou você quiser só utilizar a questão da medida em centímetros de quanto esse aluno alcançou, aí fica a critério de cada um. Teste de potência máxima são 10 saltos sucessivos, também conhecido como teste de Fletcher. Mensurar a potência anaeróbia alática de membros inferiores. População-alvo desse teste inclui todos os velocistas de atletismo, saltadores, arremessadores, ginastas, lutadores de judô, karatê e por aí vai. A metodologia do teste inclui a realização de 10 saltos sucessivos com os pés unidos, igual o coelho. Então você vai pular com os dois pés, e não pode dar um sobressalto, não pode pum, pum, ir para frente, pum, pum, ir para frente. Não, salta, salta, salta. Então só dá tempo de você saltar, aterrissar, já faz o movimento de flexão do joelho, impulsiona de novo, salta, em sequência. Então, abdômen contraído porque força muito a parede do reto abdominal, força muito os quadríceps, que aí você vai fazer essa medida. O teste não deverá passar de 10 segundos, lembra? Potência alática, então máximo ali um pouco antes, um pouquinho mais de 10 segundos. O teste deverá ser realizado em uma pista com pelo menos 30 metros de extensão, demarcada de 50 a 50 centímetros. A distância do salto será compreendida entre a linha de saída e o último ponto de contato, próximo à linha de chegada do último salto. O cálculo de potência deverá ser feito da seguinte forma. Unidade absoluta de potência anaeróbia igual ao peso vezes a distância que ele atingiu, dividido pelo tempo. Então, são 10 saltos sucessivos. Então, se um indivíduo tem 75 quilos e a distância que ele atingiu 28,15 metros, com um tempo de 8 segundos e 86, terá o seguinte resultado. Eu posso transformar para relativo também. Okay? Aqui eu tenho o absoluto e faço o relativo, que eu divido pelo peso dele. Então, ele atingiu 238 watts. Eu pego e divido pelo peso e vou ter 3,17 watts por peso corporal desse aluno. É muito extenuante, é bom fazer com pessoas relativamente treinadas, tá? Valores superiores a 4 indicam o índice de atletas de alto nível olímpico. É comum encontrar o valor de 3,20 para arremessadores, 3 para fundistas e 4 para saltadores. Shuttle Run de velocidade. Então eu faço a marcação 4 cones, 5 metros por 1,20. Faço esse retângulo e ele vai ter que completar 5 voltas por fora dos cones. Tá? Então eu tenho a marcação do retângulo, dada a largada, ele completa 1, 2, 3, 4, 5. Só pode parar o cronômetro na passagem do último pé. Potência anaeróbia total, resistência, metodologia indireta. Tem a direta, biópsia, extremamente invasiva, dolorosa, cara. Né? Metodologia indireta, teste de corrida partindo da inércia ou lançados, 300, 400 metros. 200 metros, lembra, é a transição entre alático e lático. Testes de corrida por tempo determinado, então eu posso fazer tanto partindo da inércia quanto lançados, numa determinada distância pré-definida, ou eu posso fazer também por cronômetro, partindo da inércia ou lançados também. Lançados, por exemplo, vou fazer uma medida de 300 metros, de 50 metros dele, então vai dar um total de 350. Ele sai da inércia,
nos 50 metros. Quando ele passando, eu aciono o cronômetro. E aí ele vai correr 300. Então, ele não vai sair de zero para a velocidade dele. Então, ele já vai ter uma velocidade aqui. Isso serve para eu medir também, para ver se ele tem uma queda de potência, se ele tem uma queda de velocidade. Em que momento essa queda acontece, para eu focar na questão do treinamento. Teste de Wingate, que é conhecido, teste de HAST, originário de Israel, inicialmente designado para crianças, olha que absurdo, mas se tornou popular para adultos nos fins dos anos 70. Bar-O, em 78, que desenvolveu o teste. Utiliza-se um ergômetro mecânico, uma bicicleta, pedalar a velocidade máxima durante 30 segundos. A carga do teste de braço, então tem para braço, para perna, 0,050 kg por quilograma de peso corporal e para perna 0,075 por quilograma de peso corporal, em bicicleta ergométrica do tipo Monarch. Eu procurei para comprar essa bicicleta até para colocar para fazer alguns testes, mas assim, ela está muito cara. Então ela é toda mecânica. Engraçado que se ela estiver bem regulada, ela é melhor do que essas eletrônicas com frenagem, não sei, essa muito interessante, tá? Mas ela tem que estar bem ajustada, você tem que saber fazer isso. E é difícil encontrar, é difícil alguém que faça manutenção nelas. E quando encontra, ela está muito cara. Para o cálculo da potência anaeróbica total, é utilizado o número de rotações dadas no pedal até 30 segundos. E é feito, se eu quiser, wingate, descanso, wingate, descanso, wingate, descanso, wingate, descanso, eu tenho um HIIT aí de alta intensidade. Aqui é o trabalho dele, para vocês, foi publicado em 87, dando um update na questão metodológica, na validação desse teste. Eu não consegui o original, tá? De 78. Protocolo: aquecimento 5 minutos, pedalar com baixa intensidade, intercalar com 4 a 5 pedalagens rápidas de 4 a 6 segundos de duração. Isso é aquecimento. Teste: 30 segundos, pedalar em velocidade máxima e esforço sem parar, com carga total de trabalho. Intervalo de recuperação de 2 a 5 minutos. Pedalar com baixa intensidade com carga mínima. Então, uma recuperação ativa. Volta calma de 1 a 2 minutos, pedalar devagar, moderadamente uma carga leve. O HAST, desenvolvido na Universidade de Wolverhampton, no Reino Unido, especificidade para movimento de correr, 6 tiros máximos de 35 metros cada, intervalo de 10 segundos entre os tiros. Então, dou o tiro, 10 segundos de intervalo de recuperação. Então, vai chegar um momento que eu não consigo recuperar esse mecanismo, levando uma fadiga maior. E aí você tem que identificar em que momento essa fadiga aparece para você intensificar a questão do treinamento. Aqui, o trabalho que originou em 2004, o artigo está disponível para vocês. Tá? Foi publicado primeiro, ele é um pesquisador, é grego, da Universidade de Atenas. Dados obtidos: potência pico, maior potência registrada, potência média, média das potências registradas, índice de fadiga, em que momento ele tem a queda e qual é o índice dessa queda. Tá? Potência é igual ao peso vezes a distância elevada ao quadrado dividido por tempo elevado ao cubo. Potência média, a média dos 6 tiros. Índice de fadiga, eu pego a potência maior alcançada, menor tempo, né? E aí eu faço o cálculo da potência, menos menor potência dividido por maior potência, multiplico por 100 e vou ter qual é o índice daquele que teve maior potência, teoricamente a primeira, para que ele teve menor potência, teoricamente o último. E em cima disso eu verifico qual é o índice de fadiga, de quanto da primeira para maior, para a última menor, e quanto ele teve um decréscimo. Isso daqui a gente aplica com os nossos alunos de corrida, são testes contínuos, são saltos contínuos, tá? Resistência anaeróbia. Como que é isso? Eu posso ajustar 15, 30, 60 para os alunos adultos jovens, sem problemas, tal. Eu coloco 30 segundos. Então, 30 segundos ele vai saltar. Em vez de fazer igual o Sergeant Jump, que ele salta, ajusta o corpo, agora não. Ele vai ficar com o sensor preso no pulso, um sensor preso no pé. E aí ele vai, a primeira ele agacha, impulsiona, caiu. Já caiu, não dá tempo para corrigir.
vai para o segundo. Caiu meio torto, não dá tempo. Terceiro, e por aí vai. Ele não pode levantar a mão, porque senão o sensor vai pegar uma medida mais alta. Nem pode levantar o calcanhar na direção do bumbum, senão o sensor vai pegar mais alto. E aí o que eu faço? Ele faz 30 segundos mais alto e eu estimulando. O que eu percebo aqui desse gráfico? O vermelho é a altura do salto. Repare que aproximadamente 8, 9 segundos ele tem um decréscimo. 9 para... Mentira aqui, desculpa. 10 segundos ele tem um decréscimo. De 10 para 11 ele tem um decréscimo grande. Depois ele volta a subir, mas mesmo assim. Então a gente pode tirar uma média aqui, por volta de 11, 12 segundos, ele já tem um decréscimo. Ele não consegue sustentar a potência anaeróbia. Então a resistência dele tem uma queda. Essa queda de resistência eu posso trabalhar. Mas em que momento eu utilizo? Naquele sprint final de 400 metros, 500 metros, 600 metros, 700 metros. Aí vai depender do nível de condicionamento dele e quanto ele consegue suportar de intensidade. Final, ele não vai quebrar logo depois, ele pode quebrar depois da corrida, mas vai quebrar concluindo a corrida. E a gente dá a potência média dele, né? 15,7 watts por quilo corporal, altura média 22 centímetros. Lembra, no Sargent Jump ele atingiu 26. Aqui, por causa desse trabalho, 22. Tempo médio de contato em milissegundos e total de salto de 24. Então, quanto mais rápido for esse total de contato médio no solo, quanto maior for a quantidade de saltos, quanto mais alto forem esses saltos, maior é a potência anaeróbia dele.